carícia é um elemento estruturador da identidade, né. Quando eu escrevi aquele livro, Momentos Estruturantes, um dos elementos que eu coloco como estruturador da identidade é a carícia, né. Então, a carícia que se expressa dessas diversas formas, né. Então eu acho que, muitas vezes, a gente acha que acariciar é tomar um momento para fazer carícias. Isso é obviamente que é possível e é muito gostoso, né. Mas a carícia, ela pode ser algo que está presente no nosso cotidiano todo o tempo, né. A nossa presença pode ser aconchegante e carinhosa, né. Então, a nossa presença pode acariciar. Então, a carícia, ela tem muito a ver com um sentimento de segurança, de proteção, de cuidado, de aceitação, hã, que fazem com que aquele fenômeno que a gente viu pela manhã, né, que é a questão de que a pele, ela, a princípio, ela existe para nos separar do ambiente, mas também que através da pele a gente se funde, né. Então a pele como elemento, de fusão, né, de integração com o outro, ela surge diante dessa presença, né, nutridora, e segura, né, que nos traz segurança e que permite então que a gente abra esse espaço tão íntimo que é a nossa corporeidade, né. E à medida que a gente consegue abrir esse espaço tão íntimo que é a nossa corporeidade, então a gente, a pele enquanto barreira, ela ela se transforma, ela não é mais o elemento que nos separa, mas ela é o elemento que nos une. E à medida que esse elemento nos une, né, a gente é como que existe uma transformação, uma alquimia, né, a partir dessa fusão que existe a partir da pele. Então, quando a gente, assim, se entrega, se permite, realmente tem essa proximidade muito íntima, de uma forma muito segura, muito, aconchegante, muito protetora, afetiva, né, se rompem aquelas barreiras, aquelas tensões que, nos levam a nos proteger, e essa vivência por si, ela passa a ser estruturante de quem eu sou, né. Então a carícia, ela me leva a uma percepção, de corporeidade como prazerosa, desfrutante, sensível, e isso faz com que esses dados de sensibilidade, esses dados de doçura, esses dados de, proteção, eles começam a fazer parte da nossa identidade, né. Então eles começam a compor quem somos nós. E à medida que a gente sente que existe esse amor, né, que somos amados nessa profundidade, então, isso faz com que a gente, se torne, isso faça parte da nossa estrutura, né. Isso faça parte de quem somos nós. Nós nos reconhecemos a partir dessa experiência vivida como seres amados, seres bonitos, seres que podem gerar amor no outro, seres que podem amar ao outro, seres que podem fazer parte de grupos, parte
de comunidades, seres que podem fazer relações em par, seres que podem ter amizades, né. Então, e é muito interessante, porque essa experiência ela não passa exatamente por um conhecimento racional, mas é sim uma vivência, a vivência de algo muito profundo. Pessoal, a gente tem alguém com áudio aberto, eu vou pedir que vocês verifiquem o áudio de vocês, porque se não tem interferência na gravação. Deixa eu ver se eu acho aqui quem está com o áudio aberto. Não, não achei. Por favor, verifiquem, tá? Tá com uma interferênciazinha, tá bom? Então, continuar aqui. Então, a carícia, ela nos faz quando a carícia, ela é a carícia, né, ela é doce, ela é sensível, ela é prazerosa, ela é fruto de um vínculo profundo, de uma relação em feedback. Ela é a vivência de sentir-se amado, uma vivência de sentir-se amado que é muito mais plena do que qualquer palavra de amor. Então, muitas vezes a gente uma pessoa pode nos dizer: "Ah, eu te amo muito", né, mas a forma como essa pessoa nos toca, ou, a forma como essa pessoa se dirige a gente no seu movimento, né, não é compatível com aquilo que ela está dizendo, né. Então, a melhor forma de a gente se sentir amado é quando a gente é tocado com amor, porque aí existe algo muito profundo, algo muito, incontestável, né. Eh, eu posso contestar coisas que me dizem, mas as coisas que eu vivo com profundidade, com sensibilidade, elas são incontestáveis. E isso é muito importante, né. Quando a gente é pequenininho, quando a gente é bebê, o mundo das palavras ainda nem existe, né. Então existe o mundo das carícias mesmo, o mundo da proteção. Então, para a criança, especialmente, as carícias, o contato com muito sensível, né, o contato de pele com pele, ele é muito importante, né, muito importante, porque é justamente nesse momento que a criança sente que é protegida, de uma forma plena, né. E essa proteção ela compõe a relação que ela vai ter com a vida posteriormente, né. Esse mundo é capaz de me conter, me proteger, ou esse mundo ele vai, me agredir e eu vou criar defesas para me relacionar com esse mundo. Então por isso que o Montagu ele fala, né, que a questão da nossa cultura ser uma cultura muito voltada pra violência, tem a ver com essa vivência, primária, né, de agressão, de necessidade de se defender do mundo, né, e trazendo o mundo como algo negativo, como algo que pode me ofender a qualquer momento, do qual eu tenho que me defender o tempo todo. Então a gente pode dizer que a pele, ela é um elemento de comunicação. Existe uma comunicação que é cutânea, né, que é através do contato. Então, as formas como a gente toca, são infinitas, né, existe 1000 possibilidades de toque, 1000 possibilidades, 1000 texturas, velocidades, temperaturas, existem 1000 formas de tocar, né, e a gente pode, né, através da biodança, a gente pode ir descobrindo essas formas, né, descobrindo essas formas de comunicar os nossos sentimentos através das nossas mãos, né, do nosso abraço, do nosso olhar, né. Então as carícias, isso é uma coisa que é super comprovada, né, que quando a gente é acariciado, existe
uma ativação do sistema nervoso, né, e essa é uma ativação super positiva, né, porque ela tem efeitos no sistema imunológico, né, e no sistema endócrino. Então, hã, um corpo que é tocado, né, que é acariciado, ele vai desenvolver muito mais aptidões, né, muito mais sensibilidade, muito mais capacidade de lidar com o ambiente. Então, a gente sabe que, por exemplo, as carícias elas provocam quando uma criança está doente, ou mesmo um adulto, né, se é acariciado, se é tocado, se é, cuidado com carinho, se sente protegido, se sente amado, vai ter uma recuperação muito mais breve, vai diminuir sintomas como dor, né, como tensões musculares, né. E assim, uma das coisas super importantes de a gente perceber, né, é que a carícia é algo que é importante durante toda a nossa vida. A gente dá bastante ênfase na carícia na infância, né, especialmente para os bebês, que é super importante. Para os bebês é muito importante o movimento, o contato, a carícia, o se sentir aquecidinho, não extremamente aquecido, mas o calorzinho da proteção, né, sentir, hã, que é contido, que é levado no colo, que é embalado, tudo isso. Mas às vezes a gente acha que, depois nas outras fases não é importante, né. E a carícia, ela é importante ao longo de toda nossa existência, né. Então, tem algo que já está que é bastante comprovado, né, que assim, que os bebezinhos pequeninhos que não são acariciados, né, eles desenvolvem que nunca são tocados ou às vezes são tocados, mas não são tocados como uma carícia mesmo, não são tocados com interesse, uma disposição amorosa, né. Então, que esses bebês eles vão ter às vezes não conseguem sobreviver, né, e às vezes eles vão ter, dificuldades neurológicas profundas, tá. Por quê? Porque a carícia nesses primeiros meses de vida é essencial para formar aquela camada de colesterol ao redor dos axônios dos nossos neurônios, né, então que chama camada de mielina, né. Então essa camada de mielina, ela funciona como é como se, o axônio fosse um fio elétrico, né, que vai estar comunicando impulsos elétricos, e a bainha de mielina é aquela camadinha isolante para aquela informação elétrica não vazar, não escoar para outras partes, né, não se perder. Então, a bainha de mielina, ela é essencial para bom funcionamento neurológico. E, então, o que se descobriu é que os bebês, quando eles são protegidos e acariciados, eles formam a bainha de mielina, e que existe um prejuízo na formação da bainha de mielina quando os bebês não são tocados, né. Como é que é essa história de não ser tocados, como é que se descobriu isso, né? Então, foi principalmente nos anos 40, 50, né, que teve um grande número de órfãos, né, devido à guerra na Europa, né. E daí, então, tinham muitas crianças que estavam institucionalizadas, né, e que eram cuidadas. Mas, o que um pesquisador resolveu fazer foi dividir o grupo das crianças em 2 categorias, uma recebendo
um grupo recebia o cuidado que normalmente aquela instituição dava para os nenês, né. Então, mantinha eles alimentados, limpinhos, aquecidos, então, tudo que se considerava que era importante para um bebê, era dado para os bebês. Só que o outro grupo, né, que era o grupo que eles queriam pesquisar o efeito da carícia e do contato, então eles orientaram as pessoas que cuidavam, que eram enfermeiras, que realmente desenvolvessem uma relação afetiva com aquelas crianças, que acariciassem, que quando fossem dar o banhinho, brincassem, acariciassem, tocassem, né. E que resolvesse que aquilo eles observaram que somente aquela atitude começou a formar um vínculo, né. Então, que aquela carícia, aquele momento de dar a carícia, de se vincular, reforçava os laços afetivos, né. E daí a constatação foi que entre o grupo que existia esse tipo de cuidado, existia menos doença, não houve, bebês que faleceram, né, enquanto o outro grupo, as crianças eram mais prostradas, tinham maior risco de morte, né, e de adoecer, né. Então, aí se começa a ver, né, da importância que a carícia tem para a nossa existência, né. Mas então, o que acontece é que a gente começa a pensar que, bom, então tá, os bebês precisam, mas que os adultos não precisam, né. Então a gente pode pensar que todas as fases da nossa vida, a carícia é importante, porque existe um nível de comunicação na carícia que não existe em outros tipos de comunicação. Então, a forma como a gente se sente acolhido com uma carícia, ela tem muito mais potência do que qualquer outra forma, né. Por quê? Porque se trata de um espaço de muita intimidade, de muita acolhimento e onde não existe como eu disfarçar um sentimento, né. Então, as sensações que a gente tem quando a gente é tocado ou quando a gente é acariciado, sejam sensações positivas ou sensações negativas, elas são profundamente marcantes, né. Então foi o que eu trabalhei no livro Momentos Estruturantes, porque em geral a gente tende, né, a recordar ou a valorizar essa memória num nível negativo, né, então: "Ah, eu fui tocado, eu não queria, fui abusado, não queria e aconteceu, então fiquei traumatizado", né. Isso de fato acontece e é muito ruim, né. Mas a gente não se dá conta que grande parte da nossa estrutura, da nossa estruturação da nossa identidade, de quem nós somos, ocorreu e continua ocorrendo a partir de experiências, né, de real acolhimento, de real, presença na carícia, no toque, no na relação que tenha a ver com o contato, né. Então, se a gente nunca recebesse esse contato positivo, né, esse contato que é a carícia, certamente a gente talvez não teria sobrevivido ou teria muitas, muitas sequelas, né. Então, a gente pode dizer que a gente foi minimamente acariciado, por isso que a gente está vivo, né. Minimamente a gente foi acariciado, minimamente a gente foi amado, né. Alguns mais, outros menos, mas isso fez parte, compôs a nossa vida, mesmo que a gente não se lembre. E eu acho que um dado, né, de que a gente precisa carícias, né, durante toda a nossa existência, é o próprio sistema nervoso, né. Então, se a gente imaginar que a bainha de mielina, ela se forma a partir desse contato amoroso, e se esse contato amoroso não existir, existe uma dificuldade com essa bainha de mielina,
e que agora, nesse momento histórico que a gente está vivendo, as pessoas cada vez vivem mais tempo, né. E pensando na qualidade da nossa vida dentro do processo de envelhecimento, a gente pode pensar que a carícia é algo que a gente necessita durante toda a existência. Então, uma das características de doenças como o Alzheimer, é um enrijecimento da bainha de mielina. Então eu quero trazer algo aqui que é uma hipótese, eu não posso comprovar isso, né, mas é algo que eu já pensei, né. Se esse enrijecimento, não tem a ver também com uma ausência, não só isso, né, possivelmente não só isso, tem 1000 fatores, né, mas, será que a ausência de contato, a solidão que está muito associada ao processo do envelhecimento, né, a falta de contato social, a falta de carícias mesmo, né, não podem ser determinantes para uma série de desorganizações em nível neurológico que estão associadas à longevidade. Então eu deixo isso como uma possibilidade de a gente pensar, né. Pensar, não sei qual seria a área da ciência que teria que tratar disso, mas eu acho que é algo que poderia se pensar, né, até mesmo em nível de trabalhos de conclusão, de poder perceber as pessoas, anciãs que fazem biodança, né, ou pessoas que fizeram biodança, fazem biodança durante anos, e como é que é o processo de envelhecimento de quem faz biodança também, né. Acho que são coisas interessantes de perceber e comparar com pessoas que estão envelhecendo e não fazem biodança, né. Como é que é essa característica? Qual é a característica das pessoas que praticam biodança durante a sua existência e entram no processo de envelhecimento, né. O que que significa isso, em nível de qualidade, em nível de funcionamento do próprio sistema nervoso, né. Acho interessante a gente poder pensar nessas coisas.